Você nunca depois encontrou o Armando Marques tete a tete? Nunca. E por telefone você xingou ele, você brigou, você falou um monte? Nem quando ele morreu eu desejei o mal dele. Acho que cada um responde quando passa para o outro lado. Mas só que o que eu gostaria de entender, outro dia eu falei pro Simon aqui. Eu gostaria de entender por que o Armando Marques foi tão endeusado na carreira. Só tinha ele? Não, olha Na aqui. geração dele só tinha ele. Olha aqui. Falei pro Simon, vou repetir. Portuguesa e Santos, final do Paulistão de 73. Na história do futebol, não é do brasileiro, mundial, eu não me lembro de ter visto um árbitro errar na contagem dos pênaltis e dividir um título no meio. Nunca vi. Final do Campeonato Paulista de 71, o Leivinha faz um gol escandalosamente de cabeça. Onde? Não precisa, e naquela época você não tinha 500 câmeras de televisão, hein? Eu vi esse gol depois, anos depois, na TV Cultura. Até hoje passa. O do Cid era o bandeirinha. O do Cid deu gol falando, não entendi. Por que ele anulou? Ele faz um movimento assim, tá! E o Leivinha tinha um canhão. Era um chute que ele dava de cabeça. Bem pra caramba. Ele deu gol de mão. Então, numa contagem de pênalti, ele deu um título, dividiu, e depois ele tirou o título do Palmeiras de 71, porque o campeão foi o São Paulo. Aí, quando ele foi ser presidente da comissão de arbitragem, teve esse rolo com você, e teve aquela famosa frase, que é um absurdo. É um absurdo. Eu sei que você vai falar e não é um absurdo. Eu vou explicar por quê. Pode falar a frase. Luebrin, vai falar. Fala a frase. Você vai dizer pra mim que tem coisa que a gente vê e tem coisa que a gente não vê? No contexto de arbitragem, posso explicar o que ele quis dizer? E olha você ainda vai defender o cara? Não é questão de defender, Benja. Existe um contexto. Então o que é? O contexto é o seguinte: você não apita um jogo igual. Apitar um jogo, Madureira e Olaria, não é igual apitar um Flamengo e Corinthians, por exemplo. É outra técnica da arbitragem. Você vai soltando o jogo aos poucos. E o que é falta que você vê e falta que você não vê? Quando o jogo está na sua mão, você não precisa marcar qualquer faltinha. Você vai apitar um jogo de Libertadores na Bolívia, por exemplo. Aconteceu comigo. O Bolívia estava perdendo de 3-0. A torcida queria invadir um inferno de jogo. Um inferno de jogo. Nada contra a arbitragem, nada. Mas contra o Bolívia estava feia a coisa. Estava feia a coisa. Porque ele vai pegar jogador e tudo mais. 3-0, 42 do segundo tempo. Tá? 2 lances de falta de ataque contra o Bolívia, que a bola saiu em lateral, eu não marquei a falta. O jogo está na minha... Existe técnica de arbitragem. Ele nunca quis dizer, e olha, estou falando do Armando Marques, ele nunca quis dizer, não marque a falta para favorecer A, ou marque a falta para favorecer... É técnica de arbitragem, desculpa, Benjamin. Desculpa, Luebrin. Mas é. Desculpa, Luebrin. Eu estou vendo uma entrevista de um cara que é presidente da comissão de arbitragem. O cara pega e fala uma frase. Tem coisa que a gente vê, tem coisa que a gente não vê. Você quer que eu interprete como? Não, desculpa. Pra mim, eu falo assim. Pra você. Pra mim, eu interpretando isso aqui... O torcedor também. Eu interpretando, eu falo assim, porra, velho. Concordo, 100%. Isso aí é um esquemão monstro. Concordo, 100%. Concordo com você. E, aliás, quando aconteceu isso, nós apanhamos pra caramba, viu? Os árbitros da época. Porque os caras encontraram com você em aeroporto, vai marcar todas as faltas hoje ou só aquela que você quer? Não tenha dúvida. Você tem toda a razão. O torcedor, quando ouviu isso, foi um escândalo. Mas existe um contexto nisso. Repito, não estou defendendo o Armando Marques. Estou dizendo que existe um contexto nessa frase. Tá? Eu dou para você 1000 exemplos. Vou dar um exemplo aqui. A Sonja, lembra da Sonja? Ela veio apitar, acho que São Paulo e São José, abertura do Campeonato Paulista. Em São José dos Campos, se não me engano. Nós estávamos lá, inclusive. Jogo tranquilo, primeiro tempo, São Paulo acho que fez 1-0, 2-0, não sei. O jogo estava complicado. Começou a ficar complicado com 2-0 para o São Paulo. Tá? 2 lances de falta de ataque, ela não marcou a falta. Ela foi desonesta. Não. O jogo estava na mão dela, controlado. A torcida do São José queria também invadir campo. Existem técnicas, não é covardia. Você apita o jogo. Você acha que você apita... Fala, desculpa. Não, eu quero te perguntar um negócio. A Copa do Mundo, o primeiro jogo da Copa, o cara apita tudo. Então o mundo tá vendo, é abertura de Copa do Mundo, qualquer toquezinho é falta. Eu tenho o controle do jogo na minha mão. Opa, o jogo abriu. Eu
concordo, tudo bem que tem que ter bom Então, senso. então. Não, mas ter bom senso não significa eu ouvir a frase, tem coisa que a gente vê, tem coisa que a gente não vê. Mas se você precisa entender o contexto da frase. O que eu Não, entendo. não tinha contexto nenhum. Não. Ele com aquela arrogância que ele tinha. Eu concordo, Tá louco, Benja. aquele cara era arrogante, é brincadeira. Eu concordo. E de novo, eu não consigo entender o endeusamento dele.